Mas eu tomei muito prejuízo, cara. Eu tomei muito, tu não imagina. A gente vai ter que ter aqui pelo menos uns quatro talcos desse aqui pra gente trocar essa ideia, porque como eu tomei prejuízo. Eu sempre gostei de brigar. Sempre fui brigador de rua mesmo. Na Zona Norte ali, cara, o pessoal me conhecia. Época do baile funk também? Vou passar nele, vou passar essa fase aí. Ali na Zona Norte, ali, Bom Sucesso, Ramos, Penha, a gente tinha ali o que a gente chamava de MMA subúrbio, né, cara? Que a gente fazia na Penha, em Bom Sucesso tinham 2, que a premiação era bujão de gás, era galinha, era uma loucura. E eu sempre estava envolvido nessas coisas e tal. E sempre me ferrava, sempre chegava na casa da minha esposa machucado. Eu acho que nessa época foi quando fomentou muito a luta livre também. O Vale Tudo, né? Mas antes de ter... Porque já acontecia na Zona Sul uma rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu. Sim. A grande realidade é que quem estava na Zona Norte, quem estava do outro lado do túnel, né? Que a gente divide o Rio de Janeiro em 2, né? É Rio e de Janeiro, né? Quem estava no Rio de Janeiro, às vezes não tinha muito contato, não tinha muito conhecimento das coisas que aconteceram na Zona Sul. A grande realidade é que, pelo menos na minha época, anos 80, né? O carioca, assim, o que ele se conhecia da Zona Sul era pegar o 484, o 457, o 447... Ir pra praia no final de semana em Ipanema, pra quê? Pra pegar um pouco de sol e brigar. Era a grande realidade. É pro Arpoador, pra aquele lugar ali. Era aquele negócio que todo mundo sabe e que não é também nenhuma novidade. Eu tava falando aqui. Buscando espaço, né? Buscando espaço sempre. Sempre. Né? Eu acho que a grande lance do subúrbio, né? É que as pessoas elas se viam fora do contexto do Rio de Janeiro, né? E quando ela ia pra praia, eu acho que ela se sentia parte. Pô, você se sentia fazendo... aquilo ali é nosso, né, cara? O território é nosso. Irmão, não é porque você mora aqui que você é dono da praia. Eu sou dono daqui também, eu moro lá no Janeiro, mas eu sou daqui também. Eu sou do Rio também. Então, agora uma coisa que eu acho interessante pra caramba, não sei se vocês perceberam ou percebem isso, a Zona Norte sempre foi o centro de cultura do Rio de Janeiro, né? Real. Total. Cara, olha, talento, atleta, jogador. Se você vê que tudo explode ali na coisa ali, vai espalhando, né? Mas então eu sempre tive envolvido nisso desde pequeno, aí judô, boxe tailandês, e um grande amigo meu me levou para conhecer a segunda semana, que foi a estreia da Academia Grace. Para mim, a Academia Grace, na zona da Leopoldina, que já tinha na Tijuca, né, no Monte Sinai, lá do mestre Vini Aeta. Um grande abraço, não sei se ele vai escutar, mas se caso for. E aí o Mário Aelo, que era um morador lá da Zona Norte, lá da Leopoldina, Bom Sucesso, ele sempre esteve com a família Grace, desde quando começou a lutar, né? Muito próximo aí do mestre Hooker, do mestre Royler, mestre Hélio Grace, do saudoso mestre Hélio Grace, né? Que nos deu esse esporte sensacional. E ele levou a primeira academia para a Zona Leopoldina, que foi a Grace Bom Sucesso. E como eu sempre tive ali ambientado nesse meio de luta e tal, né, cara, eu comecei a ver as lutas do Royce, as lutas do Rickson, né, daquela galera que fazia aquele desafio. Eu fui naquele desafio que teve no Grajaú, não sei se... Foi uma pancadaria, né, cavou cadeira... Não, esse foi no Tijuca. Ah, tá, confundi. O do Grajaú foi antes, foi nos anos 80 para 90 aqui. Né, que passou na Globo e tal. Deu uma confusão. Aí aquelas lutas lá do Valide com o Eugênio, aquilo me encantou, eu fiquei apaixonado por aquilo. E eu, preciso fazer jiu-jitsu. Aí um amigo meu, que era amigo meu de torcida da Força Jovem do Vasco, eu sou Vasco, tá, galera? E eu já era... Percebeu a animação dele, não fale mais nada. Não, mas eu sou Vasco. Só deixando Vasco, né? Só pra vocês saberem aí, tá? Eu sou Vasco. E nessa época eu já era uma pessoa muito envolvida com a torcida, com a Força Jovem, né? Eu sou da época do Eli, primeiro fundador da torcida, Força Jovem e tal. E, enfim, ele me levou para conhecer lá e primeira vez que eu fui, eu fiquei. Isso faz bastante tempo, né? Não lembro muito aqui, mas mais de 30 anos. E eu fiquei apaixonado aí pelo esporte, comecei a fazer jiu-jitsu. E estou no jiu-jitsu até hoje, é o único esporte que eu faço hoje, né? Chegou a competir?
Competi bastante, competi e muito. Lutei 3 mundiais de jiu-jitsu. Que legal, sabia não. 5 ou 6 campeonatos brasileiros. O estadual me perdi de contas, Niterói também, toda São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. E teve algum título assim? Tive alguns títulos, graças a Deus. O mundial legal. Eu medalhei em 2. Que legal. Sou vice, fiquei em terceiro em 1, né? Roxa e azul. E brasileiro eu tenho 3 títulos nacionais. Caramba. E fiquei em 4º em outro, terceiro em 1. Dentre esse aí tem um de equipe também, tem um estadual. Estadual lutei alguns também, fui campeão estadual em alguns, enfim. Eu tenho vontade de fazer jiu-jitsu, eu gosto. Só que o meu ombro, ele é zicado, ele sai do lugar. E aí eu evito. Todo zicado. Eu sou todo zicado. Aí eu fui fazer uma matéria, no tempo que eu trabalhava na TV, fui fazer uma matéria numa academia de jiu-jitsu. Numa comunidade que tem lá em Caxias, acho que é Beira-Mar. Não tem uma comunidade? Que Pô, escolheu um lugar. Então, porque o Fernandinho Beira-Mar é de lá, e por isso que ele é Fernandinho Beira-Mar, né? Então, fui na comunidade de lá, Beira-Mar. Chegou a treinar com ele, não, né? Não. Eita, meu Deus. Mas aí o rapaz falou assim, eu falei, nunca fiz jiu-jitsu, tá? Primeira vez. Vai editar isso não, pode Deixa no ar. Pode deixar tudo. Deixa no ar. Vai passar tudo, hein? Aí eu falei assim, pô, cara, eu nunca fiz jiu-jitsu. Ele, não, cara, pode vir, faz força, pode ficar tranquilo que eu, sou faixa preta, eu me garanto. Irmão, eu ia com uma força, pastor, e o cara parecia que tava jogando, sei lá. Era muito fácil pra ele. Mesmo. Ele falava assim, cara, eu tô usando a tua força. Né, ele falou isso. Jeito, né? É impressionante, eu fiquei impressionado. A escola de arte marcial, a escola de jiu-jitsu que o mestre Hélio nos deixou, a grande realidade, ele sempre falou isso, né? Que ensina o fraco a ter êxito sobre o oponente mais forte, sem usar força, usando toda a técnica, as alavancas e tal, né? Então a grande realidade é que o jiu-jitsu é um esporte que te ensina a ter... O jiu-jitsu é o esporte que eu aconselho para toda criança entrar. Legal. Né? A gente vê o mestre Renzo aí falando que toda criança tem que fazer o jiu-jitsu. Eu concordo com isso porque, principalmente eu falo aqui da Escola Gracie, que é a escola que eu tô desde quando eu comecei a fazer jiu-jitsu. Né? Eu conheço um pouco da família, tenho um pouco de proximidade com eles. É uma escola que ensina valores, princípios, sabe? Que não foge a isso. Então, existe um jiu-jitsu hoje muito competitivo, que é uma nova geração que realmente existe. O jiu-jitsu hoje está no mundo todo, é a luta da moda, mas eu acho que também dá uma base também de responsabilidade. Exatamente, totalmente. A hierarquia, né, cara? Eu acho que isso para criança é muito bom. Disciplina. Foco, concentração. Porque quando você chega lá, você não chega só para ficar na luta. Você também tem um processo de aquecimento. Então você vai conhecendo o seu corpo. A metodologia, né, de ensino te leva a primeiro a se conhecer, saber quem você é, te empoderar, né, de uma certa forma. Realmente, empoderamento é importantíssimo. Você entendeu? Porque, cara, tem muita gente aí que às vezes é faixa preta em algum tipo de arte marcial, mas não se conhece. Não se conhece. E o lutador de jiu-jitsu sabe quem ele é, sabe? Na época teve essa coisa toda no karatê, né? Na época, né? Tinha que é uma excelente arte marcial. Mas que a galera às vezes se unia pra justamente brigar sem precedente. Né? Sim. E depois foi visto que recolocar esse lutador e ensinar o posicionamento, o empoderamento é isso, né? Entender que não é só com a briga que ele vai ter a resolução de algum problema ou de uma conversa. Eu vou te falar mais que o empoderamento é você tirar a lenha da fogueira. É isso aí. Você entendeu? As pessoas, às vezes, falam alguma coisa pra você que vai além daquilo que você entende como limite, e você, mesmo assim, entra no ouvido e sai no outro, absorve só o que é bom, né? Como nós conhecemos, e, cara, segue a vida, segue o baile, né? Isso é empoderamento, cara, que é muito fácil um cara chegar na rua pra mim, me xingar e eu ir ali dar uma queda no cara, dar um mata-leão, é muito fácil pra mim, pra um cara que é leigo. Agora, se ele... Olha como é que fica bem mais empoderado quando o cara te xinga, você olha pra ele e você não dá atenção para o que ele tá fazendo e tal, você quebra o cara no meio porque você sabe muito bem que você pode fazer uma coisa com uma pessoa, só que tu olha pra ele de uma forma que, cara, tipo assim, o que você tá falando, bicho? Você entendeu? Não tô nem aí pra você e o cara fica desconcertado. Eu já passei por situações assim parecidas com essa,
Também como já passei por situações que eu tive que me impor de uma certa forma. Isso daqui é um podcast cristão. E para você saber mais sobre esse assunto que você viu aí agora, vá lá no nosso canal. Perde tempo não.